Boa noite! Estamos começando mais um Na Palma da Mão, ao vivo, hoje aqui no Instagram. É um prazer estar todas as noites aqui com vocês, batendo um super papo gostoso. E hoje sextou, né, galera? Hoje sextou com a doutora Luciana Faria. Semana passada ela não esteve aqui com a gente, sentimos a falta dela, ela já tá por aí, que eu já vi ela chegando. E quero agradecer desde já a todo mundo que essa semana ficou coladinho com a gente. Lembrar que a gente tá reprisando as nossas lives lá na TV Com. Se você é de Santos, você pode acompanhar na TV Com, canal 11 da NET, 8 da Vivo. Todos os dias a gente reapresenta uma das nossas lives. E também tem o nosso Minuto da Beleza, que é reprisado lá na TV Com. Também temos o nosso canal do YouTube na palma da mão, aqui o Instagram e o Facebook. Então não tem como não ver as nossas lives. Quero dizer que ontem foi muito bacana com o Dr. Bruno. Quero agradecer aqui. Eu tô até agora recebendo mensagem das pessoas. O tema acho que também foi muito interessante. A gente falou sobre saúde mental, então foi muito bacana mesmo. E ele sim, já está convidado para participar com a gente em outros programas aqui. A galera tem que convidar o Dr. Bruno. Já convidamos o Dr. Bruno para a próxima semana ou a outra, assim que a gente conseguir encaixar a agenda dele. Também quero dar um recadinho para vocês, porque a partir da semana que vem eu estarei apresentando o programa Santa Casa e Você na TV Com. Então eu também vou estar aqui ao longo do tempo divulgando para vocês os horários em que a gente vai estar apresentando esses programas, e lá vão ser só com a galera mesmo da área da saúde. Então, espero que todos vocês fiquem coladinhos. Quero agradecer todo mundo que já chegou por aqui, dar uma boa noite bem gostosa para todo mundo. O escritório RF Sábato, Adriana, oi Adri, boa noite. Mônica Martins também tá aqui, boa noite. Érica Varela, oi Érica, saudade de você e do Rafa, garota. Márcia Varela, um beijo para você. Marcítia, que linda, linda é você que tá maravilhosa. Arrasa sempre, você que arrasa. Fabi Securella, Físio. Oi, Fabi, tudo bem? A Fabi esteve aqui também participando com a gente essa semana, que a Juliana Cubo também foi uma pauta bem bacana, falando sobre idosos, né? Como que tá essa quarentena para os idosos. E ontem o Dr. Bruno falou do aumento de suicídio em idosos por conta da pandemia. A Luciana já está por aqui, que o assunto hoje também é mega sério, né, galera? A gente vai falar de filhos de pais separados. Doutora Luciana Faria, bem-vinda, que saudade! Oi, Fê, boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, eu tava morrendo de saudade de você, sua linda. Também, Que bom que também você tá tava com aqui com a saudade. gente. E hoje tá chovendo, né? Aqui em Santos tá Nossa. chovendo bastante. Final de semana vai ser só de chuva. Bom, eu sou suspeita, porque eu amo chuva. Hoje eu já fui tomar chuva logo cedo. Fui lá pra fora, no quintal, ficar tomando chuva. Me arrisquei até a cantá-lo hoje, que olha, com essa voz de taquara rachada, tem mesmo é que se aventurar, né? Dá uma boa noite para todo mundo que está chegando. Yolanda, Michele Tiziane, que está aí também falando altas coisas bacanas na rede social, né? A Adri está novamente falando, boa noite, meninas lindas, Fê e Lua. A Adri é uma querida, né? Vera Matos, enfim, todo mundo está por aqui. O assunto hoje é bem importante, né, Lu? A gente vai estar falando do quanto sofrem as crianças que têm pais separados. Esse é um tema delicado, onde os pais não gostam de falar e nem os filhos. É muito interessante, porque os filhos também não gostam de falar do assunto de pais separados. Então, afeta, de uma forma geral, a família inteira, né? É verdade, Fê. E você que teve aí fazendo uma live com o Dr. Bruno, né? Falou aí bastante de psicologia, né? Na área de Sim, saúde psicologia, saúde mental. mental. E eu E ele hoje falou trago. meio que isso, Lu, da questão dos pais em casa com os filhos, como as crianças estão sofrendo. É verdade. Por incrível que pareça, os pais, quando enfrentam os divórcios, eles acabam
às vezes intencionalmente, mas acabam prejudicando aí o relacionamento e a convivência familiar e social dos filhos, né? E aí os filhos acabam desenvolvendo sintomas, traumas, doenças, né? Por conta aí desse mau comportamento dos pais, né? Por isso que a Na gente realidade, brincou. esses casamentos que já tem um probleminha aí, a culpa para os filhos já começa antes da separação, né, Lu? Que eles estão vivendo um grande inferno, brigam em casa todos os dias, e quando alguém fala, eu não vou me separar porque eu tenho filhos. Então, os filhos, antes da separação, já começam a se achar um grande problema. Ah, meu pai e minha mãe são infelizes, mas não se separam por minha causa. E aí, quando acontece, aí realmente tem algumas famílias, né, poucas, têm uma boa relação com essa separação com os filhos, mas em sua maioria são grandes problemas, né? E Fê, realmente. Tem alguns pais que já têm essas síndromes, né? E durante o casamento ela não se desenvolve tanto justamente pela harmonia familiar, né? Mas na separação essas síndromes afloram, né? E aí acaba aí gerando aí sérios transtornos para as crianças, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho dessas síndromes que afloram aí com os divórcios. Bom, vamos começar, né, falando que a partir do divórcio existem muitos compromissos que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente eles prevêem como obrigação dos pais para com os filhos, né? Queria que você falasse um pouquinho do que é obrigação dos pais quando há separação, porque aí vai envolver desde guarda compartilhada, obrigações financeiras. Dá uma explanada para a gente um pouquinho, quando os pais decidem se separar, como que funciona, Lu? Na verdade, Fê, quando o casal se separa, os conflitos, né, eles precisam de um mediador e alguém que coloque esses pais numa linha constante e justa, né? Então, os pais deixam de tomar decisões juntos e acaba vindo a intervenção do Estado. É como se o Estado e a Justiça entrassem no relacionamento entre pai e mãe para resolver aqueles conflitos. Então, um dos primeiros conflitos com a separação que vem é a briga pela pensão alimentícia. Alimentícia. Né? Depois da briga da pensão alimentícia vem a briga pela guarda, né? Aí fica aquela discussão de guarda, se vai ser compartilhada, se vai ser unilateral, quem vai ficar com a guarda. E aí nesses conflitos entre pensão alimentícia e guarda nasce um outro conflito, né? Que é a síndrome da alienação parental. Né? Então, Tá. o genitor que acaba ficando com a criança, né, ou com o adolescente, ela acaba praticando atos de alienação parental, né, para impedir que o outro genitor tenha acesso às crianças, né? E acaba usando esse filho como ferramenta de barganha, seria isso. E Na, você não vai ver enquanto não resolver a pensão. Você não enquanto, vai ver enquanto não decidir, você vai ficar 3 vezes na semana com ele, que eu também quero ter meus 3 dias. E a então, criança fica essa peteca para lá e para cá, né? Então, na verdade, a síndrome da alienação parental, de acordo com os estudos psicológicos, né, de psicólogas, até psicólogos do meio jurídico, né, são pessoas que já desenvolvem essa síndrome antes do divórcio. É pessoas que têm dificuldade de administração, dificuldade de lidar com conflitos, dificuldade de lidar com problemas, né? E com o divórcio, há um acúmulo de conflitos, né? São os conflitos emocionais, o conflito do abandono, muitas pessoas se sentem abandonadas, é o conflito de quem vai ficar com, né, quem vai ficar com os bens, o conflito da guarda, interesse pela pensão alimentícia, né, o conflito da partilha, né? Então, todos esses conflitos acabam gerando aí a pessoa que tem dificuldade de administrar, de lidar com isso, acaba refletindo aí nos filhos. E aí, por isso que ocorre a síndrome da alienação parental. E a alienação parental é sempre praticada pelo cônjuge, né? Pelo genitor que está na guarda dos filhos, né? Tá. E aí,
E aí, como ficam os interesses nesse momento todo? Tem alguém que está preservando os interesses da criança, tipo, na questão psicológica? Nós estamos falando, o que eu quero dizer é quando há muito conflito, né? Porque há separações que tá tranquilo, consensual, olha, vamos ficar, final de semana ficar com você, durante a semana ficar comigo. Isso ainda assim causa impacto para a criança, para o adolescente, principalmente, que fica naquela, eu tenho que ficar com meu pai, né? E aí eu vi uma vez, acho que foi na Silvia Popovic, olha, faz tempo, uma entrevista dela falando com um psicólogo, falando dessa separação. E do quanto algumas crianças e jovens percebem também uma forma de manipular os pais. Então, como ela tem 2 lares, ela arruma confusão no pai, ela vai arrumar um conforto e alguém defendendo ela na casa da mãe. Aí ela fica um período na mãe, aí ela arruma uma confusão na mãe e ela vai para lá. Isso atrapalha estudo, porque ela não tem uma rotina numa casa, nem uma rotina na outra. Então, nesse momento da separação, tem alguém aí que possa ser esse elo para falar, olha, nós temos que ver o que é importante para a criança, né? Porque os adultos já estão formados. A criança que desenvolve esse tipo de conflito, né, ela acaba sendo alimentada por esse conflito, né? Então, ela quando ela está na residência da mãe, ela sofre os ataques psicológicos da mãe contra o pai. Né? E quando ela está na residência do pai, ela sofre os ataques psicológicos do pai contra a mãe. Por isso que fica esse pimbolim de um filho para o lado, fazendo esses conflitos entre pai e mãe e pai contra mãe, né? Hoje em dia a justiça, né, ela utiliza sempre o caminho do o que é melhor para a criança, né? Então é feito um estudo psicossocial, um estudo com psicólogos para verificar o ambiente que essa criança mora, o ambiente na casa da mãe, o ambiente na casa dos pais. É feito estudo também com os pais para verificar como essa prática de alienação, se parte da mãe, se parte do pai, para poder lidar com esse conflito hoje que a criança desenvolve, né? Ela acaba acreditando que um dos genitores faz mal, que um dos genitores tem acaba praticando algum ato de maus tratos, quando na verdade não pratica maus tratos. A criança é alimentada, né, pelo genitor agressor, né? E é muito comum isso, né, Lu? A gente vê. Eu sou aqui, olha, não estou contra as mulheres, mas a gente vê muito no caso de mulher, principalmente se o marido já está com outra, olha, você vai na casa dele, não, 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 vá, 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 né? Ou até vice-versa também, porque tem muitas mulheres que largam os maridos por causa de outras e o pai fica ali enlouquecendo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina acontecer, né? A gente que não atua diariamente nisso, você atua na área do direito, e aí no direito da família, isso deve ser muito comum. Pais indo procurar advogados falando: olha, o meu cônjuge tá tocando terror aí no meu filho ou na minha filha, isso está causando problema. Isso é muito comum acontecer? Hoje em dia é muito comum porque nós estamos vivendo num século de muito egoísmo e o egoísmo gera muito divórcio, né? Então as pessoas não estão preocupadas mais com o ambiente familiar, com aquela harmonia familiar. As pessoas estão preocupadas com o que é bom para si, né? E não para o grupo familiar, né? Então isso tem ocorrido muito. São os conflitos aí do novo século que fala, né? Nunca foi diagnosticado tanta criança com déficit da atenção como está sendo diagnosticada agora, nesse novo século. E, inclusive, tem até uma síndrome que também está aflorando, começou a aflorar no Brasil desde 2017, que é a síndrome de Mauthausen. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi. Eu vi que você postou alguma coisa hoje enquanto a gente batia um papo. Não tive tempo ainda de pesquisar, mas eu queria Eu vou entender falar porque daqui a pouquinho sobre ela. daqui a pouquinho eu quero que você fale. Mas ela é recente por conta de pais separados, é isso? A maioria
é uma síndrome praticada por 95% das mulheres mães, né? E eu vou explicar já já o que é essa síndrome que chegou aí no Brasil em 2017. Isso tá, a psicologia jurídica, né, que agora é chamada de bioética, né, que é uma medicina já voltada para a área jurídica para identificar esses tipos de síndromes que estão sendo despertadas aí nas mães, né? Nossa, olha. A E Luma, ela está colocando aquilo que você falou, e tem alienação parental, onde a mãe cria, inventa uma suposta agressão do pai ou da madrasta somente para prejudicá-los, né? E aí, assim, meu filho vai ficar com bronca, não vai querer mais ir para lá, vai ficar só comigo, né? A Tamiri Santana, ela também falou uma coisa que seria coisa de primeiro mundo. Na separação, ela acha que todos tinham que passar por psicólogos. Isso é uma coisa realmente sonho, né? Cada separação que a criança tivesse o direito e a obrigação, né, dos juízes falar, ó, tem que passar por um psicólogo, entender o que está acontecendo. Tem uma idade limite onde a criança não pode escolher com quem ela quer ficar, mas a partir de uma determinada idade ela pode, né, Lu, decidir se ela quer ficar com o pai ou com a mãe ou não. então, enquanto ela não completa 18 anos, né, Tá, quem detém a guarda vai continuar com a guarda. Então, se a tá, guarda é da mãe, então até que ela complete 18 anos, ela não tem como alterar a guarda, né? E a tá. alteração da guarda antes de 18 anos só ocorre pela via judicial. Mas falando o que a Tamires falou, seria muito interessante que o judiciário se preparasse com essa nova psicologia jurídica, né, que é da bioética, de não só fazer mais um estudo psicossocial nas crianças, mas nos pais também. E fazer esse Entendi. estudo com os pais afastado das crianças, né? Porque quem causa as síndromes é justamente o genitor que está a maior parte, que passa a maior parte do tempo com os filhos, né? Ele pratica essas síndromes, né? Que são problemas psiquiátricos, acaba se desenvolvendo justamente porque ela quer chamar a atenção do ex-marido, ela quer chamar a atenção para si, né? Ela quer chamar a atenção da sociedade. Às vezes a síndrome, por exemplo, de Munchausen, né? A mãe acaba praticando atos para chamar a atenção da sociedade, para fazer uso de benefícios previdenciários, né? Então, assim, seria importante o judiciário hoje ter mais profissionais psiquiátricos com formação em bioética, né? Hoje no Brasil tem muito psiquiatra com formação em bioética jurídica, mas lá em Brasília, né? Eu não sei se ainda se já chegou aqui para São Paulo e para as outras regiões, né? Que seria sensacional, Seria, né? seria uma forma de resolver todos esses conflitos, né, gerados pelo divórcio, esses conflitos que causam alienação parental, os conflitos das ações de alimentos, os conflitos gerados pelas ações de guarda, né, essa dificuldade do pai cumprir com a regulamentação de visitas, né? Então, seria muito importante o judiciário começar a exigir dos pais esse estudo psicossocial, psicólogo, psiquiatra Na da realidade, não bioética. precisaria nem disponibilizar isso, né? Ele pode solicitar um laudo, né? Um, O, um o, particular, já que ele não, se ainda não quisesse assim ter uma despesa para o governo, poderia ao menos ser solicitado um laudo psicológico da criança, né? Indicado por uma das partes, enfim. o genitor que sofre alienação, ele pode pedir esse estudo psiquiátrico, né, da genitora que está na guarda das crianças, né? Não Tá, só o estudo psiquiátrico, mas um estudo com base na bioética, né? Para tá. verificar se ela tem algum distúrbio mesmo que cause aí danos em face das crianças, né? Tá. E aí, quando a mãe tem a guarda da criança e o pai, ele quer muito estar próximo dessa criança e a mãe acaba usando de ferramentas para afastar e Alienar, é alienar, isso, alienar, tal.
o pai, ele deve agir de que forma, né? Como que porque muitos pais não sabem nem como agir, não têm acesso a informações. Como que um pai poxa, eu queria muito estar próximo da minha filha, mas não pode, ou tem que ver, a mulher às vezes fala de uma forma que o pai tem que ver ali 5 minutinhos. Como é que funciona isso? Bom, quando o pai tem aí o direito de visitas, que é que ele exerce a visita em finais de semana alternados, né? Se a mãe acaba criando alguma dificuldade para que esse pai tenha acesso aos filhos, o pai não tem acesso, não consegue ligar para os filhos durante a semana, não consegue realizar as visitações nos finais de semana alternados. Às vezes a mãe acaba inventando desculpas de que o filho está doente, ou então viaja. Já Nem o tivemos filho casos. tem ciência de que o pai está tão presente na vida dele, né? Às vezes. Não tem, a criança acaba crescendo com esse sentimento de abandono, né? Porque quem está alienando pratica atos para convencer a criança de que o pai realmente abandonou, de que o pai não quer saber daquela criança, que o pai é um agressor, né? Que o pai Não, o teu é pai um. não te liga, ele não está preocupado com você, ele não paga a sua pensão, ele isso, ele aquilo. E a criança acaba crescendo com esse sentimento de abandono, né? Quando, na verdade, o papel fundamental do pai justamente é trazer essa segurança, né? Para que a criança tenha um desenvolvimento sadio, né? Sim, a De figura segurança, masculina. sim, de segurança. E as mães acabam afastando a E o criança. que esse pai tem que fazer? O que compete a ele, além de, óbvio, procurar um advogado, mas como ele deve agir? Bom, se for finais de semana que ele teria o direito de realizar as visitações, ele não consegue, boletim de ocorrência à Polícia Militar. Depois ele entraria com uma ação de alienação parental, né, explicando a dificuldade de acesso aos filhos e pediria um estudo psicossocial nas crianças e na genitora que está praticando a alienação, né? É, vou até contar um caso que é justamente que eu queria até comentei com você da live de hoje, que era para falar dessa síndrome, não só a síndrome da alienação parental, Sim. mas a síndrome de Munchausen, né? A gente não tinha ideia de que existia essa síndrome até a medicina jurídica bioética descobrir a existência dela, né? Tem muitas mães que praticam, desenvolvem doenças nos próprios filhos para chamar a atenção, né? Nossa. Então, por exemplo, tem mãe que injeta medicamentos. Por exemplo, em Brasília tivemos um caso, que foi o primeiro caso no Brasil, em dezembro de 2017, que tinha uma mãe que injetava insulina no próprio filho, né, para adoecer esse filho. Então, ela injetava insulina e toda hora ela se recorria aos médicos, né, dizendo que o filho estava doente, tinha muita febre. E aí os médicos começaram a verificar que a criança, quando estava hospitalizada, ela passava a ser uma criança saudável. E quando ela voltava para o ambiente familiar dela, ela ficava doente, né? E aí se constatou que a mãe injetava insulina na criança para chamar a atenção do ex-marido, para ter acesso a pensão junto ao INSS, né? Essa síndrome, tem mães que, além de praticar nelas mesmo, acaba praticando ainda em face dos filhos. Já vi casos da mãe verificar que um terceiro estava com conjuntivite, ela vai, põe o dedo no olho da pessoa que estava com conjuntivite Gente. e depois coloca no filho, no próprio filho, que é para o filho pegar a conjuntivite. Como é que a justiça da bioética acaba descobrindo essa síndrome, né? Verifica o histórico que essa criança Relata. o histórico médico dela, né? Que é uma habitualidade, aquela criança sempre no posto de saúde, na instituição hospitalar, sempre com as mesmas reclamações de doença. Verifica se a mãe, toda hora que leva o filho no médico, pede um atestado médico, né? A síndrome de Munchausen é justamente essa. A mãe,
utiliza, né, ela introduz uma medicação, ela força Uma para substância a para a criança criança fique doente, adoecer. Um isso, para absurdo ela ganhar isso. vantagens, né? Então, ela consegue aí atestado médico, ela consegue ter acesso à previdência social, ela consegue Ai, chamar a que atenção do loucura, gente. ex-marido. E isso é uma das síndromes que agora está surgindo também com o divórcio, né? Meu Deus. Lu, a gente vai falar mais disso porque é chocante, É no mínimo, chocante. é bizarro isso, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos aqui dar uma lida no que o pessoal tá falando. Primeiro, dar um beijo para sua mãe, que ela tá por aqui, né? E ela não perde um dia. A Dica Lene, ela falou que ela cuidou sozinha, né, do filho, mas nunca fez nada disso para chamar atenção. A Cláudia Giacomini, oi Claudinha, ela fala, pena que veio muito tarde no mundo jurídico e causou muitos traumas em gerações passadas. Mas antes tarde do que nunca, né? A Natália está falando um caso aí absurdo que me despertou uma outra situação, que é a quarentena. Minha cliente me perguntou se ela podia impedir os filhos de irem para a casa do pai por conta dos mosquitos que tem lá. E os filhos voltavam picados. E aí ela respondeu que podia parar de procurar pelo em ovo. E é bem isso aí mesmo, quando você percebe que as pessoas querem realmente dificultar. E eu imagino que as mães devam estar usando a questão do isolamento social mais ainda, né, Lu? Isso deve estar bem comum agora, de tipo, não vai para não pegar com a sua atual mulher, ou com seu filho novo, com não sei quem, não vai para não pegar o Covid. Tá ficando cada vez mais impossível. Quando quer atacar o cônjuge, ele acaba mesmo usando dessa ferramenta agora na quarentena, e os pais devem estar sentindo muito, né? Sabe uma das reclamações que tem ocorrido na quarentena? As mães não praticavam a habitualidade de estar sempre com a criança e sempre transferia a responsabilidade para a escola. Né? A escola é ruim, não consegue ensinar meu filho, ele tem problemas na escola, quando não está sempre trocando de escola. O que está acontecendo hoje, né? As mães divorciadas, né, que estão aí enfrentando essa pandemia, não têm paciência de cuidar dessas crianças, de ensinar as crianças, né? Às vezes até por uma questão de egoísmo, elas estão mais preocupadas com elas, né? Do que fazer aquele relacionamento familiar. E muitas mães têm procurado médicos para imputar de que a criança tem algum déficit de atenção ou alguma hiperatividade, para que essa criança passe a receber um medicamento e um tratamento diferenciado nas instituições educacionais. Olha só, uma criança com déficit de atenção, ela recebe um tratamento diferenciado nas escolas, ela tem a prova que é aplicada para ela é diferente dos outros alunos. Diferenciada, Então, a mãe acaba tirando a responsabilidade dela de ensinar, de educar, de dar atenção, de amor, e acaba transferindo a responsabilidade direto para a criança, dizendo que ela tem um distúrbio, que ela tem déficit de atenção ou que ela é hiperativa, para que ela possa, na escola, receber um tratamento diferenciado. Então, Nossa. isso, infelizmente, essa é uma das como é que é? O TDAH é uma doença do novo século, porque muitos pais, os que estão com a guarda das crianças, acabam não despendendo a atenção necessária, o carinho necessário para ensinar, e aí os pais acabam querendo imputar que os filhos são doentes para fazer jus aí a um tratamento diferenciado nas escolas. Isso é um absurdo, é o que tem ocorrido. É um absurdo mesmo, né? Dá um beijo para Clarissa Russo, que entrou por aí. A Dica tá falando, muitos pais querem que a escola faça o papel dos pais. Isso sempre foi, agora acho que um dos principais problemas, ontem a gente estava falando isso com o doutor Bruno, é que os pais não estão sabendo lidar com essas crianças e tendo que realmente educá-los. Por muitos anos, achava que a obrigação da escola, dos professores, era educar os pais. A doutora Gabriela Faria, ela está falando que tem mãe que sente raiva do filho, pois coloca a raiva que tem do pai nela.
É, acaba transferindo, né, aquela frustração do casamento que não funcionou para um filho. Agora, a gente também tem que salientar que tem muitos pais que realmente tem muitos que querem estar muito presente mesmo dos filhos. Agora, tem muitos que aproveitam aí a separação, vão ter sua vida mais livre, fica essa responsabilidade para a mãe, vai viajar, vai curtir a vida, tal. E, e isso também é prejudicial, porque o psicológico, aí a gente não vai falar das mães falando mal dos pais de alienação parental, mas da realidade mesmo, onde o filho percebe já com uma determinada idade e o trauma que isso causa para essa criança de que, tipo, poxa, mas meu pai não quer saber se eu tô bem, se eu tô gripado, se eu não tô gripado, se eu tô estudando, se eu tô bem na escola, se eu não tô. Não era o final de semana dele vir, mas ele teve que viajar, e tem muitas mães que às vezes até tentam, né, amenizar isso, porque o amor pelo filho é muito maior do que conseguir deixar claro que esse pai está ausente totalmente da vida dele, né? Fê, você sabe que cresceu muito, né? A gente vê aí nas redes sociais das agressões dos filhos contra a mãe, né? E uma das razões dessas agressões é justamente essa alienação parental praticada pela mãe contra o filho. Chega uma hora que a criança descobre ou já está farto, né, de receber tanto ataque que ele acaba aí agredindo a mãe, Agredindo. agredindo as pessoas mais próximas, né, porque ele quer se livrar dessa situação. E aí por isso que a gente fala aos filhos do divórcio, né? A mãe ou o pai acabam praticando atos de alienação, a síndrome da alienação parental, o síndrome do Munchausen, né? E isso só reflete no estado emocional e às vezes até físico da criança, né? A síndrome de Munchausen pode levar a criança ao estado de óbito, né? Porque uma mãe que pratica atos para adoecer o filho, né, pode levar ele a óbito. E aqui no Brasil também teve um caso em 2016 que uma filha matou a mãe justamente porque ela estava cansada de receber medicação, de a mãe sempre imputar que ela vivia doente e tinha que tomar determinado medicamento, e a moça já com 21 anos, farta desses ataques emocionais e físicos da mãe contra ela, ela acabou matando a mãe. Meu Então Deus. então é muito importante que os pais, né, antes de questionarem as brigas, né, decorrentes do divórcio, aí de briga de pensão alimentar, briga de guarda, seja ela compartilhada ou unilateral, né, volte a atenção para os filhos, porque eles estão sendo os mais prejudicados nessa relação. E tentar Né? uma das partes, né, perceber, né, mais os homens, porque a guarda normalmente são das mães, que naquele pouco final de semana, ou aquelas poucas horas que tem, realmente se dedicar a ouvir e bater um papo e saber de uma forma sutil como é que está o convívio com a mãe, como é que está o lar onde ele passa a semana toda, o que ele tem comido, o que ele tem feito, que vai ser uma forma desse pai conseguir descobrir se essa mãe ela está realmente cometendo crimes como esse, né, Lu? Porque às vezes a criança até quer pedir socorro, mas ela não se sente segura em falar para outra parte o que está acontecendo. Então é importante que os pais tenham essa sensibilidade do diálogo aberto com os seus filhos e conseguir entender o que está acontecendo. E se tiver legal, muito que bem, mas se começar a perceber alguma coisa diferenciada, começar a buscar aí meios de entender o que está acontecendo com essa criança. Principalmente assim, vai no final de semana, tem aí desatento, não está prestando atenção em nada, o pai está falando, está cabisbaixo, está num canto quietinho, eu como é bonzinho, nem fala. Criança não é quieta, criança quieta tem problema, né? Criança é ativa, criança ainda mais se está a semana inteira sem ver os pais, vai querer se comunicar. Então, se perceber alguma dessas atitudes, é bom começar a investigar, né? Levar para começar um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, se for o caso, né?
verificar se a criança sofre algum abuso, né? O pai verifica se a criança está sempre com indícios de maus tratos, de abandono, né? Se é uma criança muito deprimida, recatada, acuada, verificar porque a criança vive nessa depressão, né? Se ela vive essa depressão é porque ela sofre atos de maus tratos dentro do lar, né? Onde ela passa a maior parte do tempo. Então é sempre bom o genitor que percebe essa diferença de comportamento na criança começar a levá-la para fazer um tratamento psiquiátrico ou com Porque psicólogo, às vezes né? a criança não consegue falar com os pais, né? E a gente fala, o psicólogo é aquele que você fala tudo e que você sabe que é o tio ou a tia que guarda o segredo mesmo, né? Então é quem vai te amparar. E a gente vê, às vezes, olhinhos de criança aí querendo mesmo pedir socorro. E é tão louco que às vezes cria aquela dependência, né? Então ele apanha da mãe, ele sofre da mãe, mas é como uma violência à mulher, que passa 20 anos apanhando e dependente daquele agressor. Então a mãe, ela se torna uma coisa que, tipo, ela me bate, ela me agride, ela me dá uma medicação errada, mas ele tá ali, né? Dependente da mãe, acuado, e se eu estiver longe dela, como é que vai ser? Só ela que pode me cuidar, porque ao mesmo tempo ela faz o jogo oposto. Eu te bati porque eu te amo, porque eu quero te educar, você tá tomando esse remédio porque eu sei que é bom para você. Então, a mãe, que é a coisa mais importante na vida da gente, né? E é mesmo, se ela tá falando isso, como é que um filho não vai acreditar, né, no que uma mãe tá falando? A criança não tem discernimento para entender, né? Por exemplo, a mãe que aplica toda hora, está aplicando um medicamento na criança, ela convence que a criança é uma criança doente, que precisa tomar aquele remédio todo dia. Quando, na verdade, não. A síndrome de Munchausen, a mãe, ela é super protetora, né? Ela é uma mãe obcecada, né? E Mas essa ela é síndrome, ela é mais comum nas mães, é isso? Porque é ela que é a detentora da 95%, guarda. 95% quem pratica essa síndrome são as mulheres, né? Ah. Ou a curadora, né? Quem cuidadora, aliás, né? Ou a mãe, né? Isso ocorre também em idosos. Cuidador acaba aplicando aí medicação para chamar a atenção, né, daquele idoso para ganhar vantagens, né? A síndrome de Munchausen, a mulher que aplica, que pratica esses atos emocionais e contra a saúde, né, de quem deveria cuidar, ela acaba procurando também algumas vantagens econômicas, como eu te falei, ou E através qual a de... pena quando descobre que uma mulher praticou, uma pessoa praticou, porque é um crime, né? Isso É uma doença, é uma doença, mas a hora gente, pode levar ao óbito de uma criança. pode levar Quais ao as óbito. penalidades para quem pratica isso ou quem tem essa síndrome e o médico, os pais descobrem e acaba diagnosticando essa doença? Quem acaba descobrindo essas síndromes, né? A síndrome de Munchausen, por exemplo, às vezes é o Ó, próprio a Mônica médico. perguntou: isso é considerado uma doença na justiça? É uma doença que é passível de tratamento psiquiátrico, né? É uma Então, ela doença. não tem pena, ela é tratada como doença mental. Não, ela perde a guarda da criança, né? Ou Temporária. ela perde a guarda, né? E ela é submetida a tratamento psiquiátrico. Se ela quiser ver a criança, se ela quiser ver o filho dela, só com acompanhamento vigiada, é guarda vigiada que fala, né? Tá. Mas a síndrome de Munchausen, a maioria das mulheres que praticam, elas praticam justamente para chamar a atenção, né? Elas Da praticam criança ou do companheiro? Do às vezes ex-companheiro? elas praticam nela, síndrome de Munchausen é quando é praticado nela, e a síndrome de Munchausen por procuração quando ela pratica em alguém que ela tem um dever de cuidar, né? Tá. Ou filho, ou no caso uma cuidadora, né?
E ela Nossa. pratica sempre com o interesse de ganhar alguma vantagem. Pegar, como eu te falei, pegar atestado médico para ficar em casa, não trabalhar, dar entrada em pedido no INSS de algum É meio que benefício, uma síndrome de sociopatia, né? Porque sociopatia. Mas quem identifica sempre é os médicos, né? As instituições Porque aí educacionais. começa a perceber que aquela criança é recorrente no hospital, aí em determinado exame fala, ué, mas está tratando disso, ela não tem isso, e aí começa a dar esse alerta, é isso? Sim, o histórico de entrada toda hora naquela instituição hospitalar os médicos acabam desconfiando. A mãe reclama que o filho tem febre e ele não tem febre. O filho chega para o médico e diz que ele tem febre. O médico faz todo um levantamento e verifica que ele não tem febre. A mãe faz aquele escândalo no PS, no pronto-socorro, no hospital, dizendo que ninguém quer atender a criança, que ninguém quer internar a criança, que o filho dela está doente. Na verdade, o filho dela não está doente. Ela está induzindo o filho a ficar doente, né? Administrando medicamentos contra aquela criança, né? A mãe que injeta insulina no filho, né? Teve uma mãe que toda hora colocava um medicamento dentro do ouvido, a criança tinha uma inflamação no ouvido habitual. E aí os médicos Nossa. verificaram que quando ele estava hospitalar, ele não tinha aquela inflamação no ouvido. Quando ele voltava para a residência da mãe, a inflamação surgia. Aí houve aí uma intervenção judicial, a mãe foi Então, e aí afastada. quem denuncia? O médico O percebe e médico ele que denuncia, denuncia? ele denuncia. Então, se o médico não perceber e não fizer O essa médico já denúncia, proíbe a mãe de fazer visitação, de acompanhar a criança no leito já. ô Ela Lu, já não isso daí pode. deveria ser, então, muito mais difundido dentro de hospitais, clínicas, para que os médicos que atendem, né, pediatras, que atendem essas crianças, possam ter também um olhar atento para isso, né? A Mônica Neves está aí. Oi, Mônica. Ela está perguntando como é feito o diagnóstico. O médico percebe essa doença, né, em quem está praticando, por conta de diagnosticar quem está sofrendo na realidade, né? Só se chega a isso porque você está vendo que alguém está sofrendo sem razão, sem motivo, é isso? Sofrendo sem motivo. E tem um histórico, né? Toda hora dá entrada no hospital sempre com a mesma reclamação. E se verifica que a criança não tem aqueles sintomas, né? Para receber aquele atendimento médico, né? E Ou às vezes existe uma divulgação nos hospitais, em não clínicas existe. pediatras, porque é novo, São, né? Você falou que é de são 2017, é 17 para isso? cá. São poucos psiquiatras bioéticos que conseguem identificar esse tipo de síndrome. São poucos, são muito Tá, raros. Né? Então, tá. por isso que é necessário fazer esse estudo psiquiátrico na mãe e no filho separado. Nossa, que louco! A Nath está falando aqui, a Natália, nossa amiga, ela falou que ela atendeu um pai que relatou que a mãe levava a criança no médico só para pegar atestado para falar no trabalho e submetia a criança a tomar soro sem ter nada, e instruía a criança a dizer que estava mal. Meu, Tá aí, impressionante. E o síndrome. Gil Reis entrou aí, tá dando um beijo para mim e para você. Um beijo para o Gil também. Mas, Essa é a meu, síndrome de Munchausen. E ela e só é aí identificada com um psiquiatra realmente que conhece essa doença, né? Porque ela tem algumas características, né? A pessoa, ela aplica, ela induz o medicamento na pessoa para que ela fique doente ou nela mesmo, para chamar alguma atenção ou ganhar alguma vantagem. Né? Tem pessoas que Então, aí um chamam. pai desse que já identificou uma situação como essa, quero até que a Nath coloque aí se ele pediu essa avaliação psiquiátrica da mãe. Porque o pai que percebeu isso tem que ter a responsabilidade de saber que o que a mãe está fazendo pode levar o seu filho a um óbito, né? Hoje ela está fazendo isso, amanhã ela pode estar aplicando outras medicações para que ele adoeça, como você falou, o ouvido, a insulina para dar a diabetes, a baixa da glicemia, enfim, esse pai seria também uma pessoa que vai fazer uma denúncia
e que vai falar, olha, Vai não pedir a acho, guarda. vai pedir a guarda, e Mas aí ele precisa de uma certidão médica que diz que a criança, toda hora da entrada no hospital, com reclamações frequentes, sempre apontando doenças, né? E depois de avaliada, se verifica se que a criança não é doente. Mas por que a gente fala depois de avaliada? Porque a criança ela fica na instituição hospitalar e aí depois de um tempo percebe-se que aquela patologia dela, é patologia médica que ela apresentou quando deu início, sumiu. Aí ela volta para casa, depois de um tempo dá entrada de novo no hospital com a mesma patologia. Aí se verifica que aquela criança está sendo ministrado algum medicamento nela para que ela tenha sempre essa reação de febre, de inflamação, né? Uma mãe que, como a Natália falou, a mãe que induz soro no filho é uma mãe que tem sérios problemas psiquiátricos. E qual a vantagem dela? Como a Natália falou, pegar atestado médico para poder ficar em casa, porque, ó, e aí a Mônica tá falando que é verdade, que a gente precisa divulgar muito, porque isso é uma doença que deve ter em vários serviços. A sua prima, a Tina, ela falou que ela nem conhecia, que ela soube, acho que é a Tina, né? Tina, que é sua prima, que ela soube disso agora, e é muito sério. Então a gente tem que falar mais vezes, Lu, sobre isso. A Natália falou que não pediu. Na verdade, ele queria a guarda da criança e conseguiu, pois a mãe aproveitava o atestado para sair. E conseguimos comprovar com fotos dela na balada no mesmo dia do atestado e prontuários. Então, assim, ele queria a guarda. Que bom. Parabéns, Natália, que Não deu. precisa, ela não precisou fazer um estudo psiquiátrico nessa mãe, né? Sim, mas se o pai percebe. Gente, olha, isso daí é muito sério, eu não tinha É noção, muito Lu. sério, É Fê, muito muito sério. sério. E eu acho que a gente tem que encabeçar aí uma campanha para a gente divulgar nos hospitais com pediatras, porque é um momento em que eles estão com as crianças, que eles percebem isso, e que, como é novo até no meio jurídico, eles não. Os médicos, a minoria deve saber, né, dessa síndrome aí. E É, tomara o que a nome é gente. ruim, é síndrome de. Toda hora eu leio aqui que parece o nome É, Munchausen. eu tentei Munchausen. Munchausen, né? Munchausen, é. Isso. E que a gente possa cada vez mais falar disso, pôr isso em pauta em outros debates, porque os pais precisam entender a importância de falar mais com seus filhos quando percebem, entender, porque a mãe às vezes fala, meu, tá no médico, tá no médico, tá no médico, tá no médico, e o pai, nossa, essa criança tá sempre doente. E também não presta muita atenção, então tem que prestar atenção. Pega o filho, leva em outro médico, fala, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. É real, para poder entender se aquilo que a mãe tá fazendo é para ter algum benefício, como você falou. Então, assim, a gente tem, a Paty Gomes está falando, os professores também precisam ficar de olho. Sim, porque os professores estão ali no dia a dia. Falta muito na escola, tem alguma coisa de errado, não é normal, né? Tem mães que introduzem medicamento nas crianças, aí a criança tem aí desarranjo intestinal e toda hora é levada para o hospital para pegar a certidão médica, para pegar atestado médico, né? E às vezes a criança acaba desenvolvendo uma doença grave e a mãe consegue aí um auxílio, um benefício previdenciário para ficar cuidando dessa criança em casa. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E Sim, os a pais. Paty, ela está falando que os professores têm muita proximidade com os alunos, é verdade. E a Tan também falou que não sabia do assunto. Quando você colocou aqui, eu coloquei, né, os pais que desenvolvem a síndrome, eu achei que era tipo, uma birra de pai com pai. Eu estava esperando você me contar. Jamais eu imaginava uma coisa tão séria como essa. E como é novo, né? Que os advogados possam também atuar mais fortemente nisso para a guarda dos filhos ficarem com quem realmente tem responsabilidade, né? Porque às vezes os pais, você também colocou aqui, que imputam na criança o déficit de atenção em crianças que às vezes não têm. Não tem. Porque a criança corre, porque isso, porque aquilo.
corre atrás e olha, minha criança, meu filho, até para ter os benefícios até na escola, né? Porque a gente sabe que a prova é separada, o trabalho a mãe pode fazer, ou não sei o quê. Aí não quero dar aula para o meu filho, Eu sabe? não quero ficar em casa Não tô com ensinando. saco de Eu quero ir ficar. para academia. Eu quero ir para academia. Então, olha, É. meu filho é hiperativo, ele tem direito a uma prova diferenciada, ele tem direito a. E isso é complicado, porque a criança ela cresce com isso, né? Que é uma doença. Ela cresce acreditando que ela tem uma dificuldade de desenvolvimento, né? Só que a vida não vai facilitar ela lá fora, né? Ela não vai, a certidão médica dela não vai ajudá-la numa concorrência de um emprego. Ela não vai ter vantagens na hora de concorrer ao emprego. Então, os pais acabam não percebendo o mal que eles praticam contra os filhos, né? Essas crianças crescem, elas se introduzem na sociedade de forma fragilizadas, elas não conseguem depois Inseguras, né, Lu? Ela vai fazer inseguras. uma entrevista de emprego, ela vai insegura, porque ela fala: Meu, se tiver alguém que não tem o déficit de atenção que eu tenho, tem vantagens na minha frente, vai tentar se relacionar com alguém, vai sempre ter isso na cabeça martelando que ela tem um déficit de atenção, quando na realidade ela não tem nada. Não, e pior que a criança com déficit de atenção ou hiperatividade, que é o TDAH, ela acaba recebendo medicamentos. E uma criança que não tem, né, que não tem nenhuma hiperatividade, não tem um TDAH, não tem déficit de atenção, ela vai tomar um medicamento que ela não deveria tomar. Concorda? Então, e acaba gerando aí mais problemas para uma criança, né? Porque a mãe quer se abster da responsabilidade de educar, de ensinar, de dar atenção, de dar amor, quer transferir para o filho dizendo que ele tem um problema de uma doença, né? Quando na verdade não tem, né? É muito fácil você buscar um diagnóstico de TDAH de um filho, apresentar na escola para que ele tenha uma facilidade de aprendizado, né? Hoje Faça uma todo prova mundo especial. tem pessoas próximas, porque também é bem. Passa por vários testes a criança para ter um atestado. Então, tem que ser algum médico amigo que tenha aí vontade de te ajudar, né, Lu? Porque, e tem muita gente, né? Se tem mãe que medica filho, que dirá médico vendendo diagnóstico. Nada É contra verdade. os médicos, mas ser humano ruim tem em todas as áreas, né? Em todos os lugares vai ter algum profissional que não é bom. Você também colocou aqui que é o princípio do melhor interesse da criança. Eu fiquei interessada por isso. O que significa? Quando os pais estão em conflitos, né? E a justiça sempre vai se preocupar com o melhor interesse da criança, né? Por Tá, exemplo, a criança não quer ir para a casa do pai no final de tá. semana. A justiça entende que não tem que forçá-la a ir para a casa do pai. Né? Então, tem o melhor interesse da criança se ela quer ficar na casa da mãe, ela vai ficar na casa da mãe. Né? Ainda que o pai tenha direito a pegar no final de semana. Ainda que o pai tenha o direito de visitas. Né? A justiça entende que o pai tem que criar mecanismos para ter mais afinidade Atrair. com essa criança, para atrair ela para o lar dele. Né? Então, a justiça, quando os casais se separam, não é mais o pai e a mãe que definem as relações dos filhos, né? A justiça começa a intervir e ela vai sempre prevalecer o interesse da criança. Nossa, e é tão. As crianças nem sabem por onde começar a reclamar disso, né? Ou a gente vê muitas crianças falando, se posicionando. A justiça quando protege a criança, vou falar até tocar um assunto que você gosta, que é da adoção, né? A criança quando está num lar adotivo temporário, né? Tá com a pessoa tem uma tutela provisória, né? O juiz ele avalia como é que aquela criança está se adaptando naquele lar. E aí o melhor interesse da criança, né? O juiz acaba concedendo a adoção. Ouvindo sempre, porque a criança fala: olha, que eu sou bem tratado. Se a criança Eu fizer quero uma ficar reclamação, já era, né? Eu quero ficar com os meus pais adotivos, eles me tratam bem, então tá aí o melhor interesse da criança. E Muitas aí, nesse adoções. negócio do melhor interesse da criança, porque a Luma, lá em cima, quando eu te perguntei se a criança poderia escolher ficar com o pai e a mãe, ela colocou, se não me engano, que a partir de uma determinada
quando ela já tem um entendimento, né, do certo e do errado, ela pode solicitar que seja trocada a guarda, né? E aí seria esse interesse também. O juiz vai avaliar, a criança vai numa audiência e vai falar: olha, minha mãe me trata mal, ela me bate, ela isso é aquilo, e eu queria morar com meu pai, por exemplo, com a minha avó, com quem quer que seja. Seria a lei do melhor interesse aí da criança. E tem muita mãe que perde a guarda com essa manifestação de vontade da criança. Eu quero morar com meu pai porque meu pai me trata melhor, meu pai me dá mais atenção. Na casa da minha mãe não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar. É uma bagunça. Uma bagunça. Minha mãe sempre sai, não, né, não cuida de mim direito. Me deixa a noite sozinha em casa. E aí o juiz vai levar tudo isso em consideração e... melhor interesse da criança, ele vai sempre prevalecer o que é melhor para a criança. Olha, Lu, foi sensacional o tema de hoje. Tá acabando, não? Não, nós temos 4 minutos ainda. Mas foi muito importante, porque assim, acho que a gente pôde alertar todo mundo, né? Porque independente de pai, mãe, professor, psicólogo, você sempre tem contato com uma criança que você também pode perceber se ela está mais quietinha ou não e tentar de alguma forma ajudar ela a sair de uma situação dessa, como você colocou várias vezes. Como a gente se preocupa com os idosos que sofrem de violência, como a gente se preocupa com as mulheres. Então, tá aí um tema extremamente importante. As crianças são frágeis, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado. O Luiz está falando que é bem difícil concorrer com a outra parte quando se tem acesso aos filhos somente a cada 15 dias. Né? O Luiz tem essa experiência, eu não sei como é a relação dele, mas ele tem... É um trabalho de formiguinha, né? E a separação, e às vezes o pai quer muito estar com os filhos, né? E nem sempre é possível. Mas falando da síndrome de Munchausen, né? Seria bem bacana se as instituições hospitalares, né? Abraçassem essa causa. Tivesse um psiquiatra forense, né? Para ele poder identificar essa síndrome de Munchausen, né? Então, tem alguns, o Brasil já tem alguns psiquiatras formados, né? Especialistas nisso para identificar esse tipo de patologia. Você sabe que eu despertei na época o estudo, né, a procura dessa síndrome, quando eu advogava para um médico em Santos e ele falou: Lu, é muito comum os filhos, na época de Natal e Ano Novo, levar os idosos para os hospitais dizendo que ele está doente, que ele tem febre, que não sei o quê, e aí larga o idoso lá no hospital e o filho, para ganhar vantagem, ou a filha, vai viajar no Natal, vai viajar no Ano Novo. Isso é verdade. E eu falei, e aí eu comecei a despertar interesse. Isso é um problema psicológico, psiquiátrico, né? Não porque é normal. A pessoa que abandona, né? Abandona um pai, abandona um filho no hospital, dizendo que ele está doente para ganhar uma vantagem, para viajar. Isso é muito comum mesmo. Só que a maioria desses idosos, Fê, eles acabam... eu acredito nisso. Esses idosos, eles vão para o hospital porque realmente estão doentes, porque quem tinha o dever de cuidar introduziu algum medicamento no idoso que desencadeou a doença pelo qual ele tinha que dar entrada no hospital. Então, é bom os médicos começarem a verificarem se aquele idoso que toda hora dá entrada no hospital com diarreia, com febre, se ele não está, né, recebendo algum medicamento, se não existe já um histórico, né, de toda hora ele está dando entrada no hospital, porque com certeza tem alguém que está praticando a síndrome de Munchausen para ganhar vantagens, né? Bom, Lu, estamos no nosso último minuto. Eu amei a live de passou hoje. Rápido. Passou muito rápido. O tema foi muito bom. A gente vai ter que retomar esse tema. E eu já te convido a gente encabeçar aí uma campanha para a gente conseguir conscientizar hospitais, médicos, professores, para a gente fazer uma campanha bem legal sobre isso, porque eu fiquei realmente preocupada aí com essas crianças. Obrigada por ter participado e sempre trazendo assuntos importantes. Ótima sexta para você. E tava com saudades mesmo. Também tava morrendo de saudade de você.
Um beijo para você, para o Lu, para todo mundo que ficou com a gente até agora aqui. Todo mundo participou, quer de novo esse tema, a gente vai trazer de novo esse tema. E a hora que parar essa pandemia, a gente vai fazer uma roda de conversa com o Dr. Bruno, que é um excelente psiquiatra também, para a gente abordar esse tema. Lu, obrigada mais uma vez. Se você trouxer o Bruno, pede para ele, como ele é psiquiatra, ele pode falar com mais ênfase da síndrome de Munchausen. E eu agradeço a todo mundo que